Muito bem, vamos começar a nossa aula de língua portuguesa, tá? Mais uma aula de português no dia de hoje, dia tão especial, dia em que a internet está vindo abaixo por causa da história da PEC 241, né? Não sei se vocês têm acompanhado isso, alguém acompanhou essa parada? Facebook está desmoronando, o Instagram também, todo mundo falando só dessa proposta de emenda constitucional, desesperado, falando que não vai mais ter concurso público, que vai acabar tudo, que o planeta vai explodir, todo mundo vai morrer. Tá? Porque o povo brasileiro é fatalista, né? Aí a mídia se aproveita da desinformação do povo e ainda gera mais caos. É só para... A ideia é assim, ó, a mídia brasileira basicamente ela quer ver o pau torar. É isso. Ela passa uma informação lá e ela quer ver o pau torar. Por exemplo, ela passa assim, ó, congelamento de salários por 20 anos. A galera ouve uma coisa dessa, pensa, meu Deus do céu, o mundo vai acabar. E já sai com os comentários. Estou falando isso porque o Daniel Sena fez um periscópio hoje à tarde falando sobre esse assunto e explicou com muita clareza o que é essa proposta. Não é nenhuma parada que entrou em vigor, é uma proposta de emenda constitucional. E aí ele explicou durante algum tempo sobre isso e falou que algumas penalidades estavam previstas para aqueles que descumprissem algumas metas. E disso, para não ter concurso, é um caminho muito grande. Para vocês terem ideia, cada absurdo que eu ouvi uma pessoa falando que leu em algum lugar, sempre é assim, né? Que leu em algum lugar que o governo federal vai contratar empresas de segurança pública para fazer o trabalho da Polícia Federal da PRF. É muito absurdo isso, né? É muito absurdo. É o cara ser muito burro pensar uma coisa dessa. Mas tá bom, não vou ficar entrando nesse mérito porque a minha matéria é portuguesa. Mas só para falar, para quem é concurseiro de longa data, você sabe, todo ano nós temos pelo menos 3 notícias de que não vai mais ter concurso público no Brasil. Todo ano, dos últimos 5 anos para cá, todo ano tem uma notícia, uma não, geralmente 3, pelo menos 3 notícias de que não vai mais ter concurso público. E mesmo assim continua tendo, tá? Muito bem, então olha só, na última aula nós estávamos falando sobre esse assunto aqui, ó, sobre verbos, tá? Talvez você que tenha começado a assistir agora já esteja desesperado e mandando mensagem assim, onde está o material? O material é o mesmo da última aula. Por quê? Porque eu ainda estou falando sobre verbos, que era o material da última aula. Então, eu vou continuar nisso aqui. Aí, se nós acabarmos essa parte da matéria e formos para análise sintática, esse material você receberá na próxima aula completo, com todas as explicações do início da aula, sem problema. Então não precisa ficar preocupado. Nós estávamos falando sobre a classificação verbal e a última coisa que eu montei para vocês foi a árvore dos verbos com a classificação dos padrões de transitividade, para diferenciar um verbo de relação, um verbo de ligação, né, um relacional, de um verbo transitivo, um verbo intransitivo, transitivo direto, etc. Bem, hoje nós vamos começar outra classificação dos verbos, que é uma classificação mais estrutural. Então nós vamos começar a falar um pouquinho sobre a estrutura dos verbos. O que é que você analisa em um verbo quando você está pensando sobre a sua estrutura? Bem, existem coisas principais. A primeira coisa que você vai avaliar é o que a gente chama de raiz ou radical do verbo. É uma palavra que tem outro nome também. Podemos chamar de morfema lexical. Meu Deus do céu, o que significa isso? Morfema é um pedaço de palavra. Vamos traduzir da maneira mais simples possível. Lexical quer dizer que guarda a raiz, guarda o sentido da palavra, beleza? Algumas gramáticas trazem a seguinte informação, que o morfema lexical ou raiz ou radical é a parte que não se altera na palavra. Isso não é bem verdade, tá? Porque algumas formas que nós chamamos de formas risotônicas são formas que possuem uma variação na raiz. Então você não vai pensar assim. Para você pensar qual é a raiz de um verbo, você vai pegar a terminação dele
AR, ER ou IR e vai retirar, que é o que a gente chama de família do verbo. Você vai retirar a família conjugacional. Retirando, você tem a raiz do verbo. É só fazer esse procedimento, tá? Então, a primeira coisa que você tem que saber, raiz ou morfema lexical. Professor, você pode dar um exemplo? Claro. Você pega aqui o verbo cantar. A raiz do verbo é o que você vai considerar sem o A e sem o R, tá? Então, a raiz do verbo cantar é essa aqui, ó. Cante. Isso é a raiz do verbo, ou morfema lexical. Vamos pegar outro verbo aqui, ó, o verbo vender. Vender. Qual é a raiz? É vende. V-E-N-D. Essa aqui é a raiz. Tudo bem? Então, isso aqui é o que nós identificamos como primeiro elemento, raiz ou morfema lexical. Depois, além disso, nós temos uma coisa chamada de vogal temática. O que significa isso, vogal temática? Significa o seguinte, é uma vogal que aparece ao lado da raiz para formar o que nós chamamos de tema. Tema do verbo. Como assim tema? É para você saber a qual família de conjugação pertence essa palavra. Existem 3 famílias conjugacionais, então existem 3 vogais temáticas. As vogais temáticas são A, E, I. Essas são as vogais temáticas, tá? Professor, você pode dar um exemplo? Claro que sim. Vamos pegar aqui, ó, 3 verbos para você poder identificar. Falar, correr e sorrir. Quais são as vogais temáticas? Na primeira aqui, ó, esse A. Na segunda, esse E. Na terceira, este I. Isso é o que a gente chama de vogal temática. Beleza? Em terceiro lugar, nós temos uma coisa chamada de desinência, tá? Então coloca lá. Desinência. Vamos pôr no plural? Desinências. O que são desinências? Desinências são pedacinhos de palavra que nós colocamos junto com a raiz, depois da vogal temática de vez em quando, para você poder conjugar o verbo ou para poder colocá-lo numa forma nominal. É por isso que as desinências são divididas em desinências de 2 naturezas. Você coloca aí no seu material assim, desinência A, tá? Nós chamamos de desinências conjugacionais. Então, são as desinências para você poder conjugar. Quais são essas aqui, professor? Coloque lá uma. Desinência de modo, tempo. E a segunda, desinência de número, pessoa. Modo, tempo, número e pessoa. Professor, eu não lembro o que é isso. Então, para você saber, uma desinência de modo e tempo é um pedaço do verbo que vai mostrar para você se esse verbo está conjugado no indicativo, se ele está conjugado no subjuntivo ou se está conjugado no imperativo. Além disso, além de saber se é indicativo, subjuntivo ou imperativo, com esse pedaço de palavra, você consegue identificar se o verbo está no presente, no pretérito ou no futuro. Beleza? Presente, pretérito ou futuro. Pretérito, se você não sabia o que era, é passado, tá? Pretérito é passado. E aqui, ó, desinência de número e pessoa. É para você saber se o verbo está conjugado
no singular ou no plural, isso é o que a gente chama de desinência de número. E de pessoa, para saber se ela está na primeira, na segunda ou na terceira pessoa. Beleza? Então, quando você fala primeira pessoa do plural, que você lembra, nós, aí você pega o verbo conjugado ali. É o que a gente vai ver daqui a pouco, não precisa surtar, tá? Então, aqui, ó, primeira modalidade de desinências, desinências conjugacionais, correto? Segunda modalidade de desinências, coloque lá, são as desinências chamadas nominais. Por que nominais? Porque elas vão passar o verbo para uma coisa que a gente chama de forma nominal do verbo. São 3. A primeira, chamada desinência de infinitivo. A segunda, desinência de gerúndio. E a terceira, desinência de particípio. Desinência de infinitivo. O verbo vai receber um R para indicar que ele não está demonstrando uma noção temporal. Está atemporalmente colocado. Por exemplo, falar, vender, amar. O verbo não está conjugado aí. Gerúndio. A desinência é essa aqui, ó. NDO. O verbo termina com NDO. Para dar a ideia de que a ação está em processo. Então, andando, falando, correndo, brincando, tá? Particípio. Quando você tiver um verbo chamado de verbo regular, o particípio do verbo será terminado em ado ou ido, para indicar uma ação já finalizada, tá? Então, vamos pegar aqui o verbo falar, falado. O verbo vender, vendido. O verbo partir, partido, tá? Isso aqui é o que a gente chama de particípio. Nós precisamos estudar apenas esse particípio. Na realidade, existem 2 modalidades de particípio para um verbo. O particípio passado, que é esse terminado em ado ou ido, e existe um outro particípio, que é o chamado particípio presente, que é aquele terminado em TE. Por exemplo, mediante, presidente, esse tipo de coisa, tá? Uma palavra terminada assim, ó, derivada de um verbo, é um verbo no particípio. Por exemplo, a palavra presidente é o particípio do verbo presidir. O verbo agente é o particípio do verbo agir, mas é o particípio presente, tá? Não o particípio passado. Aqui está o particípio passado para vocês observarem. Professor, como é que eu vejo isso numa prova? Vou te mostrar. Vamos pegar 2 palavras aqui, ó, para ter de exemplo. Pega essa primeira aqui, ó. Cantávamos. E a outra aqui. Venderamos. Cantávamos e venderamos. Você sabia que essa palavra tinha acento? Venderamos. Nem reparei que tinha acento. Se eu disser para você que o acento dessa palavra é empregado pela mesma razão que é empregado o acento dessa palavra, você vai me dizer o quê? Certo ou errado? É a mesma razão, porque cantávamos é uma proparoxítona igual a palavra venderamos, é uma proparoxítona, tem a sílaba tônica como a antepenúltima, tá? Então obrigatoriamente acentuado. Agora olha só, eu quero encontrar todos esses elementos aqui que eu falei nessas palavras. Então você começa com o cantávamos. Cantávamos é uma palavra originada na palavra cantar. Tá? Qual é a raiz da palavra cantar? Eu coloquei aqui para você. Cante. Então, esse termo aqui, ó. Cante é a raiz
o radical ou o morfema lexical dessa palavra. Depois, esse A que está sozinho aqui, ele não forma o cantar no cantar? Forma. Então, ele que dá a família conjugacional. Portanto, esse A é o que a gente chama de vogal o quê? Temática. Vogal temática. Aí você tem duas partes para analisar. Vá e mos. Tá? Vamos começar com o mais fácil. Analisar o mos. Quando eu falo cantávamos, quem é que cantava? Eu, tu, ele, nós, vós ou eles? Nós cantávamos. Então, o que é que você entendeu com isso? Que se eu dissesse falávamos, corréramos, quando termina com mos, quer dizer que isso aqui está indicando ser a primeira pessoa do plural. Primeira pessoa do plural. Isso aqui é o que a gente chama de desinência de número pessoa. Igual tá aqui. Faltou descobrir a outra. Esse vá que está ali no meio. Qual seria então a classificação desse vá? Quando eu falo para você cantávamos, essa ação está no presente, no passado ou no futuro? Cantávamos está no passado. Mas que passado é esse? É um passado que já acabou perfeitamente, que foi interrompido, ou é um passado muito, muito, muito velho? Isso mesmo, um passado interrompido. Nós cantávamos quando ele nos interrompeu. Então, ó, cantávamos, esse vá indica que esse verbo está no pretérito imperfeito do modo indicativo. Pretérito imperfeito é o passado interrompido do modo indicativo. Ou seja, este vá que está aqui é o que nós chamamos de desinência de modo tempo. Desinência de modo tempo. Beleza? Cantávamos. Aqui essa palavra possui todos esses elementos. Em que matéria isso cai? Cai na matéria de estrutura e formação de palavras. Essa é a análise dessa palavra aqui, da formação dela. Professor, você já viu isso aqui cair em prova de concurso? Já, por isso que eu estou te falando. Tá? Cai, isso aqui cai. Ah, professor, isso cai na prova do CESP? Não. Prova do CESP, não. Cai na prova da Banca FCC? Cai. Na Banca FCC cai. Cai na VUNESP, Sesgran Rio, a OCP e outras coisas? Aham, cai. Então, existe uma banca que não se preocupa muito com isso, que é o CESP. As outras exigem que você conheça. Vamos fazer a mesma coisa nessa forma aqui de baixo, em venderamos. Qual é a raiz? De onde veio o verbo... Perdão, já falei meio que a resposta. Tá? Mas de onde veio a forma venderamos? Do verbo vender. Aí você pega o ER e tira da frase, o que é que sobrou? Vende. Então, vende é a nossa raiz. Aí o resto já ficou fácil, né? Você pegou aqui esse E é o que para nós? Vogal temática. Aí você tem aqui o mos indicando primeira pessoa do plural, ou seja, essa é a nossa desinência de número e pessoa. E aqui o ra indicando o quê? Agora vem a mágica, o milagre, a coisa bonita. Venderamos, está no presente, no passado, no futuro. Nós venderamos aquela casa. No futuro seria assim, venderemos ou venderíamos. É no passado. Aí esse passado é um passado que aconteceu tipo ontem, é um passado que você estava fazendo, te interromperam, ou um passado que aconteceu faz um tempão, tipo uns 10 anos. É esse, tá? É o passado mais antigo.
que é o que a gente chama de pretérito mais que perfeito. Então, esse irá, que está aqui no meio, indica o pretérito mais que perfeito, ou seja, é uma desinência de modo e tempo, tá? Aí, a pessoa que está assistindo em casa já vai calibrar o dedinho ali para mandar uma pergunta, né? Vai falar assim, professor, mas e por exemplo, eu canto, que está no presente do indicativo, onde é que está a desinência de modo, tempo, primeira pessoa? De modo, tempo não tem, tá? Por que não tem, professor? Porque para indicar o presente do indicativo eu não coloco uma desinência de modo e tempo, tá? Esse é o esquema, não preciso disso para designar o presente do indicativo. Eu canto, cantas, ele canta, cantamos, cantais, eles cantam. Você só usa o verbo, a vogal temática e a desinência de número pessoa para algumas formas, tá? Então, o que acontece? Essas desinências não estão em todos os verbos, em todas as formas. Estão em algumas formas, porque elas servem para tirar o verbo do seu estado natural e transformar na conjugação, tá? Então, é só mesmo ser a banca pedir para você fazer uma análise disso aqui, correto? Perguntas sobre essa parada? Não? Beleza. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Eu falei para vocês, então, da estrutura dos verbos. Saiba que existe uma classificação para os verbos partindo da noção de estrutura, que é uma classificação com base na conjugação. Então, coloca no seu material assim, ó. Classificação com base na conjugação. Bem, vamos começar com o primeiro tipo de verbo, tipo mais simples. Você vai colocar no seu material aqui, ó. Tipo 1, vamos chamar de verbo regular. Beleza? Verbo regular. De onde saiu a palavra regular? Saiu do latim, regular, que significa regra. Então, um verbo regular é um verbo que segue uma regra. Que regra é essa? Não altera a sua raiz durante a conjugação. Então, coloca lá essa informação. Não altera sua raiz na conjugação. Você vai conjugar o verbo, a raiz vai permanecer. Então vamos pegar um exemplo aqui para nós. O verbo falar. Qual é a raiz do verbo falar? Você lembra? Tem que tirar o AR e você tem a raiz. Fal, F-A-L, tá? Então vamos conjugar no presente do indicativo, tá? Só de você jogar no presente já consegue saber o tipo do verbo. Então falar, eu falo, tu falas, ele fala. Nós falamos, vós falais, eles falam. Se você não reparou, pega a caneta e destaca aí que a raiz FAL vai se manter a mesma ao longo de toda a conjugação. O nome disso é verbo regular, tá? Verbo que segue uma regra, portanto, regular. Beleza? É bem simples entender isso aqui. Professor, existem muitos verbos regulares? Diversos, tá? E o verbo que não vai ser regular, ele vai ser o quê? Irregular. Só que daí existem várias naturezas de irregularidade. Então a gente começa aqui vendo regular e daí a gente vai para outro verbo. O segundo tipo de verbo aqui. Coloca lá. Verbo irregular. O verbo irregular é aquele que apresenta uma pequena alteração na sua raiz durante a conjugação. Então, coloca lá. Pequena
alteração em sua raiz na hora de conjugar. Por exemplo, o verbo dizer. Qual é a raiz do verbo dizer? Se tirar o ER, diz, tá? Então vamos conjugar no presente do indicativo. Eu digo. Você viu que nós falamos digo? Entrou uma palavra diferente aqui, aliás, uma letra diferente em relação à raiz. Ó, dizer, digo. Então, o que é que aconteceu? Eu tive que alterar, por quê? Para não falar eu dizo, porque ia ficar uma coisa muito estranha, tá? E agora, pega a segunda pessoa. Tu dizes, ele diz, nós dizemos, vós dizeis, eles dizem. Veja, da segunda pessoa do singular até a terceira pessoa do plural, a raiz você não alterou. Onde é que você alterou a raiz? Na primeira pessoa do singular. Então, quando um verbo tiver esse tipo de alteração, ele será chamado de verbo irregular. Professor, como é que isso pode cair numa prova? A banca vai pedir para você, dos verbos abaixo, assinale aquele que é irregular. Desse jeito. Então você vai ter que saber fazer conjugação verbal. Aquela aula na escola que você achava um saco, que o professor mandava fazer conjugação verbal, agora faz sentido. Você tem que fazer conjugação verbal. Olha uma dica para você ficar bom para conjugar verbo. Conjugue um verbo por dia. Pega lá verbos diferentes e conjugue um verbo por dia. Se você fizer isso durante um ano, ao final de um ano você vai ter conjugado 365 verbos. Tá? Bah, que constatação maravilhosa. Claro, aí você fala, eu tenho muita dificuldade para conjugar verbo. Então o que você faz? Você entra na internet, no Google, e escreve assim, conjugador de verbos. Tem lá o primeiro link, você coloca o verbo ali dentro e ele conjuga para você, para facilitar a sua vida, para você conseguir descobrir as formas. Fica mais fácil daí de você identificar. Beleza? Tá, então já matamos aqui regular, irregular. Pega o terceiro tipo, coloca lá, verbo anômalo. Anômalo vem de qual palavra? Anomalia, que vem da palavra anormal. Tá? Anormal, isso quer dizer que é um verbo anormal. Você coloca o seguinte, que ele possui grande alteração em sua raiz no momento da conjugação. Vou pegar aqui o exemplo de verbo anômalo. O verbo ser. O verbo ser é muito louco. Conjuga na primeira, conjuga no indicativo aí comigo, no presente. Eu sou tu. És, ele é. Nós somos vós. Sois, eles são. Daí você fala, professor, nem mudou tanto aqui, ó. Já tem vários que tem esse S aqui na frente. Beleza, então. Então conjuga no pretérito perfeito. Pretérito perfeito, passado anterior. Eu fui. Tu foste. Ele foi. Ó, veja, a raiz é... Você tem um S aqui só. Né? Agora vamos conjugar no pretérito imperfeito. Eu era. Tu eras, ele era. Aí se conjuga no mais perfeito. Eu fora. Então, isso é um verbo anômalo. Olha como o cara modifica a sua raiz. De onde é que você tirou um F para colocar ali? De onde é que você tirou esse S ou esse E para conjugar aqui? Tem uma explicação, né? Porque vem do latim. Porque o verbo ser, para ser conjugado, usa dois verbos, que é o cedere e o esse.
do latim. Então, por isso dessas formas. Mas o fato é, ele é um verbo anômalo. Pega o verbo ir. O verbo ir também é bom para isso. Conjuga o verbo ir no presente indicativo. Eu vou. E a raiz também foi, né? Porque de ir para vou, muda. Tá? Então ele é anômalo. Beleza? Ficou claro que é o verbo anômalo? Quarto tipo. Verbo defectivo. O que é que significa defectivo? Defectivo vem de defeito, tá? Isso quer dizer que esse verbo possui um defeito. Que defeito é esse? Não possui algumas formas. Ele não possui algumas formas para conjugação. O melhor exemplo de verbo defectivo que eu posso fornecer para vocês é o verbo falir. Conjuga o verbo falir no presente do indicativo aí. Eu. Não dá? Não dá. Porque se você disser eu fali, é pretérito. Se você disser eu falo, é verbo falar. Eu falho, é o verbo falhar. Então não tem. Não tem para a primeira pessoa. De novo, se você pensou eu fali, isso é pretérito. Aí tem. Então aqui ó, no presente, primeira pessoa não tem. Tu também não tem. Ele também não tem. Nós, aí sim. Falimos. Vós falis. E a terceira pessoa também não há. Ou seja, esse é um verbo que tem defeito. Ele não consegue apresentar algumas formas de conjugação por causa de uma dificuldade de eufonia, uma dificuldade de pronúncia, tá? Diversos verbos são verbos defectivos. O verbo colorir é um grande exemplo, tá? Tenta conjugar aqui na primeira pessoa do indicativo. Eu coloro? Coloro, eu sempre digo que só se for assim, ó. Seria igual descolorir, então eu também não, né? Pois é o mesmo caso. A pessoa fala eu descoloro, também não rola. Coloro. Tá? A única forma de ser eu coloro, eu coloro. Tá? É o único jeito. Porque não existe a forma do verbo colorir para a primeira pessoa do indicativo, tá? Do presente do indicativo. Chama-se, então, verbo defectivo. Como é que você vai desconfiar de que o verbo é defectivo? Grande parte dos defectivos termina em IR. Não são todos, tá? Mas grande parte termina em IR. Beleza? Assim como tem o verbo defectivo, que é aquele que não apresenta algumas formas, você tem o outro tipo de verbo que é chamado de verbo abundante. O que é um verbo abundante? Ué, se o defectivo não apresenta algumas formas, o abundante é o contrário, ele apresenta mais de uma forma para algumas passagens. Então coloca ele ali, ó. Possui mais de uma forma em algumas situações. Vou mostrar para vocês aqui dois tipos de abundância, tá? Uma abundância conjugacional e uma abundância participial. Tem diferença. Então olha só. Abundância conjugacional. Vou pegar um verbo irregular que ao mesmo tempo que é irregular, também é abundante. Olha aqui o verbo haver. Conjugado no presente do indicativo. Fica assim, ó. Eu, ei, tu, as, ele, a. Nós havemos, mas também podemos falar nós
emos, vós haveis ou vós eis, eles hão. O fato de você ter duas formas corretas de conjugação para um verbo, isso aqui é o que causa o que a gente chama de abundância conjugacional, tá? Esse aqui é um tipo mais raro, tem um tipo que é mais comum. O tipo mais comum é o da abundância participial, que é do verbo no particípio. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Você pega, por exemplo, o verbo acender, tá? Acender. Eu posso falar acendido, acendido, e posso falar aceso. O verbo matar, posso falar matado, posso falar morto. O verbo enxugar, posso falar enxugado, posso falar enxuto. O verbo tingir, posso falar tingido e posso falar tinto. Pega mais. Verbo imprimir, imprimido, impresso. Verbo rasgar, posso falar rasgado e roto. Esses verbos aqui são verbos abundantes e eles possuem uma abundância participial. Isso quer dizer que no particípio eles possuem duas formas. Nem todo verbo é assim, cara. Alguns verbos, aliás, possuem apenas essa outra forma aqui, ó. Essa forma irregular. Por exemplo, o verbo abrir. Qual é o particípio de abrir? Abrir. Aberto. Não há forma abrido. Tá? Escrever. Qual é o particípio? Escrito. Escrevido não está correto. Beleza? Então, aqui você tem alguns exemplos de verbos com abundância participial. Professor, como é que eu sei qual que eu vou usar? Aí tem um esquema. Olha só que coisa linda. Deixei até um espacinho para você colocar o esquema aqui. O esquema é, depende quem vem junto, tá? Com esses verbos. Por quê? Porque esses aqui vão ser sempre verbos principais, tá? Vão estar no particípio, então vão ser o verbo principal numa locução. Se você tiver o verbo ter ou o verbo haver como auxiliares desses aqui, então você usa essa forma regular. Por exemplo, ele tinha acendido a fogueira, ele havia matado a barata, ele tinha enxugado a roupa, ele tinha tingido o tecido, ele havia imprimido a folha, ele havia rasgado a boca. Que com ter e haver. Mas se você tiver qualquer verbo do CK, PPFT, ou seja, verbo de ligação, tá? Se você tiver verbo de ligação como auxiliar, você vai usar isso aqui. Por exemplo, o fogo está aceso. Joaquina parece morta. A roupa ficou enxuta. A roupa está tinta. Tinta significa tingida, tá? Mas é tinta que se fala com o verbo estar. O material foi impresso e o terno ficou roto, tá? Então é assim que a gente usa, dependendo do verbo auxiliar, para poder fazer a colocação, para fazer a adequação. Beleza até aqui? Pergunta. Não? Fácil, né? Se há muitos defectivos? Há vários. Mas você pode pegar na internet, assim, lista de verbos defectivos.
vai aparecer uma quantidade lá, tá? Mas existem os exemplos principais. Quando você não conseguir conjugar um verbo, porque você talvez nunca tenha ouvido essa passagem, ou se essa passagem ficar muito estranha na conjugação, você já pode desconfiar de que ele possa ser um verbo defectivo, tá? Tem gente que inventa verbo defectivo na lista, tá? Mas vale a pena dar uma consultada. Beleza até aqui? Tá, vamos adiante agora. Já que você estudou estrutura dos verbos, já estudou classificação com relação à conjugação, é hora de falar de conjugação verbal. Então coloque no seu material tempos e modos verbais. Tempos e modos verbais. Aqui nós vamos trabalhar com algo relativamente simples. Eu acho simples, que é a conjugação do verbo, tá? Entendendo de onde sai a conjugação do verbo. Nós vamos começar entendendo o que é um modo de conjugação. O modo é a significação geral que você dá para o verbo que você conjuga. E o tempo é uma manifestação disso. Então, dentro de um modo, você pode ter tempos. São 3 modos no português. O primeiro modo é chamado de modo indicativo. Modo indicativo. Já coloque aí no seu material uma informação importante. O modo indicativo é aquele em que o verbo vai transmitir uma ideia de certeza, uma ideia factual. Ideia de certeza ou ideia factual. Dentro do modo indicativo, existem diversos tempos. E é isso que eu quero que vocês anotem agora. Coloquem lá. Presente do indicativo. Depois, pretérito perfeito. Depois, pretérito imperfeito. Depois, pretérito mais que perfeito. Depois, futuro do presente e futuro do pretérito. Muito bem, vamos entender cada tempo desses aqui. Para você entender esses tempos, além de eu explicar a noção de cada tempo, eu vou colocar a primeira pessoa, tá, de um verbo, a primeira pessoa de um verbo conjugado aqui. Vou usar 3 verbos. O verbo amar, o verbo vender e o verbo partir, porque são os verbos de referência, os verbos regulares que a gente sempre usa para entender a temporalidade dos verbos. O que é um verbo no presente? O verbo no presente indica uma ação que ocorre no momento da fala. Ação que ocorre no momento da fala. Por exemplo, o verbo amar fica assim: eu amo. O verbo vender fica eu vendo. E o verbo partir fica eu parto. Tanto que se alguém ligar para você e perguntar: o que você está fazendo agora? E você disser: eu estudo, significa que essa ação ocorre no momento da fala. Geralmente nós não falamos assim. Nós falamos: eu estou estudando.
Qual é a diferença de falar eu estudo e eu estou estudando? Tem uma diferença. Quando eu falo, aliás, a diferença é estrutural, porque não significam a mesma coisa. Significam. Eu estou estudando não é uma ação que está ocorrendo no momento da fala? É. Eu estudo não é uma coisa que ocorre no momento da fala? A diferença é que eu estudo, eu tenho um presente simples indicativo. Eu estou estudando, eu tenho um presente composto do indicativo. Essa é a diferença. Simples e composto, quantidade de palavras que você tem na frase. Beleza? Verbo no pretérito perfeito. Vamos começar a entender a noção de pretérito. Pretérito significa para você passado, tá? Passado. Existem 3 tipos de passado. Aquele passado que acabou, tá lá, tá? No ontem ele acabou. Perfeito. Ou seja, começou e terminou no passado. Então vamos colocar aqui, ó. Verbo amar. Eu amei. Vender. Eu vendi. Partir. Eu parti. Amei, vendi, parti. Aqui você tem verbo no pretérito perfeito. Perceba a terminação. Tá? Ah, professor, não é bem igual. Não, pode não ser bem igual, mas os 3 verbos estão no mesmo tempo e no mesmo modo. Tem muita pergunta sobre isso, para saber se o verbo está no mesmo tempo e no mesmo modo. Principalmente da banca FCC. É a que mais faz pergunta assim. O que seria um pretérito imperfeito? Um pretérito de uma ação que começou no passado, mas não foi finalizada. Uma ação interrompida. Por exemplo, o verbo amar fica assim, ó. Amava. Vender fica vendia. E partir fica partia. Eu gostaria de que vocês destacassem a parte final desses verbos. Por quê? Aqui, nesse caso específico do pretérito imperfeito, nós estamos pensando numa pegadinha, que é uma pegadinha muito comum realizada pela banca da Fundação Carlos Chagas. Que pegadinha é essa? A banca examinadora coloca no comando da questão um verbo da primeira família conjugacional, os verbos terminados em AR, amar, cantar, falar, qualquer coisa. Coloca um desses aqui, nesse tempo, nesse modo. Então coloca lá um amava, falava, brincava, jogava. E aí pede para você, em qual sentença o verbo está conjugado nos mesmos tempo e modo que o destacado acima. E geralmente o que a banca faz é colocar um da segunda ou da terceira família conjugacional. Por quê? Porque aqui, ó, segunda e terceira família terminam em ia. E daí parece diferente, mas não é. Apesar de a terminação ser diferente, você tem o mesmo tempo e o mesmo modo. Então, se o comando trouxer ava, geralmente a resposta vai ser com ia. Se o comando trouxer ia, geralmente a resposta vai ser com ava. Professor, e se trouxer no comando ava e na resposta ava? Marca essa, né? Tá igual? Daí marca essa, não seja besta. Tá? Mas esse aqui, ó, é o primeiro elemento em que a banca faz pegadinha. Tá? Muitas e muitas questões você responde só com esse macete. Que não é um macete na realidade, né? Tô te ensinando como identificar a conjugação verbal. Se eu disser para você falava, tá? Falava e dormia. Veja, falava e dormia. Eu posso dizer que são 2 verbos no pretérito imperfeito? Sim, falava e termina e o outro dormia. Ava, ia. Pronto, pretérito imperfeito. Beleza? Pretérito mais que perfeito. Vamos entender o que significa isso. Se o pretérito perfeito, se perfeito é aquilo que começou no passado e terminou no passado, o que pode ser mais que perfeito? O que pode ser mais... perfeito é acabado, mais que perfeito, mais que acabado. É o passado do passado.
Então você vai pensar assim, ó, a definição é essa. Vou colocar aqui uma linha do tempo para poder te explicar. Então, temos aqui alguns marcos, tá? Então tá aqui. Hoje, ontem, anteontem. Aí o cara fala assim, a prova que eu fiz ontem, ontem pretérito perfeito. Estava muito mais fácil do que aquela que eu fizera anteontem. Esse fizera indica que essa ação é anterior a essa. Então, esse fizera é um pretérito mais que perfeito. Portanto, nós dizemos o seguinte: pretérito mais que perfeito é uma ação finalizada anterior a outra ação também finalizada. A um pretérito perfeito. Já caiu com essas palavras na prova. Pretérito mais que perfeito é ação finalizada anterior a outra ação também finalizada, tá? Já foi questão de prova. Característica. Tem um R no meio da conjugação. Ação finalizada anterior a outra ação também finalizada. Então, olha só o exemplo aqui, ó. Verbo amar fica amara. Do verbo vender fica vendera. Verbo partir fica partira. Pronto. Futuro do presente. Futuro do presente é algo que ainda não ocorreu, porém certamente ocorrerá. Então, você pensa comigo aqui no verbo amar. Fica assim, eu amarei. Do verbo vender, eu venderei. Do verbo partir, eu partirei. Pronto. Tá? Isso é o futuro do presente. Fácil. Isso é bem tranquilo. Agora, veja o futuro do pretérito. Esse é um conceito curioso, porque é o futuro do passado. Professor, mas futuro do passado é o presente. Não, não é para você pensar isso. Futuro do passado é algo que está bem próximo de uma condição. Tá? Está bem próximo de uma condição. Então pega, por exemplo, aqui, ó. Eu amaria. Verbo vender, eu venderia. Verbo partir, eu partiria. Antes de você pensar besteira, preste atenção. O cara fala, professor, mas aqui eu vou confundir com esse que termina em ia. Não, porque esse que termina em ria. R-I-A. Tá? R-I-A. Para as três formas, você tem esse iria aqui no meio. Você pega o verbo amar. Eu amaria, tu amarias, ele amaria, nós amaríamos, vós amaríeis, eles amariam. Então, todas essas formas que eu comentei aqui são formas para você conjugar o verbo no modo indicativo. Tá? De vez em quando cai numa questãozinha o seguinte. Um verbo destacado e a banca pede para você. O verbo destacado apresenta um sentido de, se tiver indicativo, você vai colocar aqui, ó, certeza, tá? Ou um sentido factual. Beleza? Pergunta sobre o modo indicativo. Não? Pois bem, vamos para o outro modo agora. Coloque lá o segundo, chamado de modo subjuntivo. Algumas bancas preferem o subjuntivo, tá? A banca que gosta muito do subjuntivo é a banca FCC.
O que é que significa subjuntivo? Quer dizer, o modo que dá a ideia de hipótese. Hipótese passiva de confirmação. Hipótese para ser confirmada futuramente. Essa é a ideia. Então, a noção é de hipótese. Existem apenas 3 tempos dentro do subjuntivo. Nós temos o presente do subjuntivo. Temos o pretérito imperfeito. E temos o futuro. Apesar disso, existe, não é um segredo, mas é um facilitador na hora de você fazer a conjugação desses verbos. Para conjugar um verbo no presente do subjuntivo, nós costumamos usar a palavra que, a conjunção que. Para conjugar um pretérito imperfeito, costumamos utilizar a conjunção se. E para conjugar o verbo no futuro, costumamos utilizar a conjunção quando. E daí as formas saem com mais facilidade. Por exemplo, presente do indicativo. Verbo amar fica que eu ame. Vender, que eu venda. E partir, que eu parta. Aqui você vai pegar a sua caneta cor de sangue e vai destacar. Eu vou usar outra cor porque eu já usei ali. Você vai destacar que essa é outra pegadinha que costuma aparecer na banca FCC. No mesmo estilo. A banca formula uma questão, coloca o enunciado. No enunciado ela diz para você: observe a frase abaixo. Tomara que ele ame a vida assim como todos amavam. Ame. E destaca essa palavra. Pede para você qual verbo foi conjugado nos mesmos tempo e modo. Geralmente vem assim. Venda ou parta. Corra, sorria. Ou seja, o que você vai ter que perceber? Quando houver este e na forma do comando, geralmente a resposta vai ser com um a. Professor, por que isso acontece? Então veja só. O verbo, a forma ame veio de amar. A forma venda veio de vender. Existe uma propriedade de transmutação das letras dentro do subjuntivo. Que propriedade é essa? Se você tiver primeira família conjugacional, ou seja, vogal temática A, dentro do subjuntivo, esse A se transforma no presente em E. Esse E vai se transformar dentro do subjuntivo em A. Por isso você fala que eu ame, que tu ames, que ele ame, que nós amemos, que vós ameis, que eles amem. Verbo vender. Que eu venda, que tu vendas, que ele venda, que vendamos, que vendais, que vendam. Esse A aparece. Isso é a marca, é a característica do subjuntivo, essa mudança. Então, quando você vira uma coisa dessa, você vai comparar com o verbo na sua forma original, comparou, chegou a uma resposta, perceba que está no subjuntivo. Pergunta sobre isso. Não? Tá. Agora, verbo no pretérito imperfeito do subjuntivo. A característica é, dentro da forma conjugada, você vai ter um dígrafo, 2 S's, tá? Então, verbo amar fica assim, ó. Se eu amasse, verbo vender, se eu vendesse, e o verbo partir fica se eu partisse. Então, a característica fundamental é a presença desses 2 S's no meio da conjugação. Você já sabe, está no pretérito imperfeito.
Beleza? Vou dar uma dica. Geralmente, o pretérito imperfeito do subjuntivo faz um par na correlação de tempos e modos verbais com o futuro do pretérito. Como assim? Eu venderia o carro se tivesse necessidade. Essa é uma relação que você tem que fazer dentro de um período. Tá? Existe uma disciplina chamada correlação de tempos e modos verbais, que estuda isso. Pretérito com pretérito, presente com presente, futuro com futuro. Tá? É bem interessante essa matéria. E agora aqui, ó, vamos conjugar o verbo no futuro do subjuntivo. Olha só. Quando eu amar, quando tu... Opa, já estava conjugando o verbo todo. Mas eu já vou conjugar um para você ver. Quando eu vender e quando eu partir. Você pode achar que aqui o verbo ficou igual ao infinitivo, mas não ficou. Conjuga o verbo partir junto comigo em todas as pessoas dentro do futuro do subjuntivo. Fica assim, quando eu partir, quando tu partires, quando ele partir. Quando nós partirmos, quando vós partirdes, quando eles partirem. E aí você fez a conjugação do verbo no futuro do subjuntivo. Sobra um R no meio da forma verbal. Tá? Essa é a característica. Pergunta até aqui? Muito bem. Depois do modo subjuntivo, vamos para o terceiro modo. Coloque lá. O terceiro modo é chamado de modo imperativo. Quando você pensa em imperativo, na palavra imperativo, você lembra de imperador. Imperador é o cara que manda, é o cara que dá ordem. Por isso que o modo imperativo é o modo que dá a ideia de ordem ou pedido ou súplica ou aconselhamento. Mas não precisa memorizar todos esses sentidos. Lembrando que é ordem ou pedido, já está de bom tamanho. Características importantes. O modo imperativo é um modo híbrido, ou seja, ele é proveniente de outros modos. Ele vai juntar formas de outros modos. Ele não tem tempo. Então coloca lá, no imperativo não há tempo. Segunda coisa, no imperativo não há primeira pessoa do singular. Não dá para você usar uma primeira pessoa do singular no imperativo. Não existe essa forma, não tem como formar. Tá? Bem, já que o imperativo não tem tempo, o que é que ele tem? Ele tem formas. Ele tem uma forma do negativo e uma forma do afirmativo. Vamos trabalhar com a primeira forma do imperativo, que é o chamado imperativo afirmativo. Esse aqui é cheio de esquemas, tá? Para você montar de maneira correta. Cheio de esquemas. Então, o que você tem que fazer? Presta muita atenção. Para poder conjugar um verbo no imperativo afirmativo, você vai lá buscar a segunda pessoa do singular, ou seja, o verbo que está conjugado lá na palavra tu, e a segunda pessoa do plural, ou seja, o verbo que está conjugado lá na palavra vós, e você vai conjugar essas formas no presente do indicativo. E na hora em que você for transportar para o imperativo, você vai lembrar de retirar a letra S que fica no final da palavra.
Então, ó, segunda pessoa do singular mais segunda pessoa do plural vem do presente do indicativo menos a letra S que fica no final. E o resto? O resto vem do jeito que estiver do presente do subjuntivo. Tá vendo o presente do subjuntivo. Do outro lado, coloca aqui. A segunda forma, que é a forma do imperativo negativo. Imperativo negativo. Esse aqui é muito mais fácil. Muito mais fácil. Você coloca assim, ó. Primeira informação. Sem frescura. Como assim sem frescura? Não tem esse esquema de pegar a segunda pessoa, do não sei o que, não sei o que lá. É só assim, ó. Você vai pegar a palavra não e somar com o que você puder trazer do presente do subjuntivo. Palavra não, mais o que você conseguir trazer do presente do subjuntivo. Anota aí e daí eu vou montar um imperativo para você. Um exemplo. Acabou? Então vamos colocar ali exemplo. Um exemplo de verbo no imperativo. Pega lá o verbo cantar. E vamos montar o verbo cantar no imperativo. Para você montar o verbo cantar no imperativo, você tem que começar conjugando esse verbo no presente do indicativo. Você vai montar uma tabelinha aí para conseguir fazer isso de maneira caprichada. Presente do indicativo. Professor, eu vou ter que fazer isso aqui para cada questão sobre isso? Claro que não. Eu espero que você internalize essa parada, tá? Porque afinal de contas nós tivemos aula sobre o imperativo na escola várias e várias vezes, mas nem sempre você internaliza. Então quero que você monte essa tabela enquanto for necessário o conhecimento de onde vêm essas formas para você montar o imperativo, senão é só conjugar de primeira. Ó, então presente do indicativo, aí que você deixa o espaço para o imperativo afirmativo. Depois, deixe um espaço para o presente do subjuntivo. E aí coloca lá o imperativo negativo. Pronto. Agora é só conjugar. Então, no presente do indicativo, o verbo cantar. Vamos lá. Eu canto, tu cantas, ele canta. Nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Cantam, assim ó, com A e M no final. Não como algumas pessoas escrevem assim. Eles cantam. Cantão é tipo a palavra canto no aumentativo, tá? Então, presente do indicativo foi. Presente do subjuntivo. Que palavra é mesmo que a gente utiliza para conjugar no presente do subjuntivo? Que. Tá? Então você vai colocar lá. Que eu.
cante, que tu cantes, que ele cante, que nós cantemos, que vós canteis, que eles cantem. Pronto, já conjugamos o subjuntivo. Para montar o imperativo, primeira coisa que você vai fazer é o quê? Eliminar a primeira pessoa, porque a primeira pessoa do singular no imperativo não existe. Segunda coisa, você vai pegar, vocês lembram da teoria? Pegar a segunda pessoa, tá? Segunda pessoa do singular e do plural, proveniente aqui do presente do indicativo, menos a letra S. Você pega cantas, menos o S, como é que vai ficar? Canta. E daí, vai colocar o pronome depois. Canta, tu. Lá na segunda pessoa do plural agora, ó, segunda do singular, segunda do plural. Cantais, menos a letra S, vem pra cá, fica cantai vós. E o resto? Se tira daqui, do subjuntivo. Então, ó, canta tu, terceira pessoa vai ficar cante você. Professor, por que você colocou a palavra você e não ele? Porque eu estou dando uma ordem. Se eu disser cante ele, vai parecer que a palavra ele é o objeto do verbo cantar. Não faria sentido daí, tá? Então, cante você. Depois aqui, ó. Cantemos. Nós. Já está aqui. Cantai vós. E, no último caso aqui, cantem vocês. Beleza? Agora vamos para o imperativo negativo. É mais fácil. Só você colocar a palavra não na frente e pegar as formas daqui do subjuntivo para passar para cá. Então, ó. Não cantes tu. Depois, não cante você. Depois, não cantemos nós. Não canteis vós. E por fim, não cantem vocês. Pronto. Aqui está montado o imperativo do verbo cantar. Professor, essa aula não está sendo legal igual às outras. Normal, a gente está tendo uma aula sobre verbos, tá? Quem é aqui que lembra de ter aula de português e quando o professor falasse, vamos conjugar verbo, a galera saísse faceira? Tipo, verbo. Ninguém fazia isso. Porque conjugar verbo era um pé no saco. Na realidade, para algumas pessoas continua sendo, tá? Continua sendo. Mas é só uma questão de você pegar a manha da conjugação. Você pega o macete, o esquema, as terminações são semelhantes, então a conjugação é fácil. O senhor tem muito mais coisas sobre verbo ainda? Tem. A gente ainda tem que mexer com voz verbal, e a gente ainda tem que mexer, pelo menos um verbo, a gente tem que colocar em todos os tempos, modos e formas nominais, para você visualizar o verbo aí. Beleza? Terminou de anotar aqui? Vamos trabalhar com a próxima parte. Coloca aí no seu material o seguinte.
Eu vou colocar, na verdade não é uma próxima parte, eu vou colocar um exemplo de um verbo conjugado em todos os tempos, modos e formas nominais. No material que vocês têm 3 verbos. 3 ou 4, se não me engano, o verbo haver também está lá. Tá? Então eu vou fazer a mesma coisa, colocando aqui e destacando alguns elementos que são importantes. Tá? Gostaria de que vocês anotassem, mesmo que já tivessem no material, porque serve para praticar, serve para vocês descobrirem algumas desinências ali que são importantes. Vamos escolher um verbo para a gente conjugar. Tá? Vamos colocar aqui o verbo vender. E vamos conjugar o verbo vender, começando pelo modo indicativo, tá, do vender. Coloca lá. Indicativo. O modo indicativo começa com o presente simples do indicativo. Então, por favor, coloque lá. Presente. E vamos para a conjugação. Agora é braço, tá? Coloca lá. Eu vendo, tu vendes, ele vende, nós vendemos, vós vendeis, eles vendem. Pronto, tá aqui o verbo conjugar no presente. Quanto tempo faz que você não conjuga um verbo? Faz tempo? Tá? Vamos colocar outro aqui, ó. O pretérito. Opa. Pretérito perfeito. Lembra? Aquele passado finalizado, tá? Vender fica assim: eu vendi, tu vendeste. O tu e o vós são as referências para você saber se a pessoa sabe conjugar verbo ou não. Tá? A pessoa, eu vendi, tu, e sempre dá uma dessa. E o vós é pior ainda, né? Então vamos lá. Eu vendi, tu vendeste, ele vendeu, nós vendemos, vós vendestes, eles venderam. Próximo, coloque lá. Pretérito imperfeito. Vamos lá, pretérito imperfeito, verbo vender. Eu vendia. Olha, essa participação veio em coro, bonita. Tu vendias. Ele vendia. Nós vendíamos. Vós vendieis, eles vendiam. Está chegando o Dia das Crianças, né? Isso aqui é um ótimo termômetro para você saber se seu filho pode ganhar um presente ou não. Você chega para ele, se ele tiver até a 8ª série, você chega para ele e fala assim: rapaz, ou se for uma menina, chega: moça, conjuga um verbo para mim em todos os tempos, modos e formas nominais. Se ele não souber, sem brincadeira, se ele não souber chegar até aqui, no pretérito imperfeito, você tem 2 missões. Número 1, dá-lhe um pau nele. Número 2, na escola, no professor. Porque ele está indo para a escola para quê até agora? Se ele foi para a escola até agora, até a 8ª série, não aprendeu a fazer isso aqui, ninguém sabe o que ele foi fazer lá. Ninguém sabe o que ele foi fazer lá. Dê uma olhada no material escolar dessa criança, dessa criatura,
e veja se lá tem conjugação verbal. Veja se tem isso. Por quê? Porque coisas de que você ouviu falar na sua vida escolar, diversas delas, por exemplo, o buraco que tem no coração do jacaré ou a classificação de uma planta, você não usou para nada. Isso aqui você vai usar. Está usando agora para passar no concurso público. E essa matéria aqui é a matéria que a galera fala que você não tem que estudar. Porque não importa. O que você tem que estudar é igualdade de não sei o quê, discurso autorizado, tá? Então não é. Você tem que cobrar isso aqui. Eu falo isso agora por quê? Porque muitos de vocês ou têm irmão mais novo ou têm filho em idade escolar. Você tem que exigir da escola a instrução. Porque a gente vai para a escola para ter instrução, não educação. Educação é em casa. Instrução, a escola serve para te instruir. Professor de física não vai ensinar para o seu aluno como ser uma boa pessoa. Vai ensinar como calcular a massa das paradas, aceleração e o caralho. Professor de português também não tem que ensinar como ser a pessoa. Tem que ensinar como fazer análise. É isso? Isso é super importante, gente. Já passou a parte desabafo da aula. Vamos voltar aqui. Mas eu sempre deixo um recado desse em cada aula porque é muito importante isso, tá? Ainda mais que estão matando o ensino da nossa língua. Coloca lá, pretérito mais que perfeito. Eu lembro de quando eu tinha aula disso na escola, sabe? Assim, havia 2 agravantes. O agravante número 1, havia apenas 3 aulas de português na semana. 3 aulas de português na semana. 2 de gramática e uma de literatura, de 45 minutos cada aula. Uma na segunda, uma na sexta, uma na quarta-feira, perdida lá, louca ali no meio. Aí quem é que me dava aula? Eu tive bons professores, tá? Em alguns momentos da minha vida. Em outros momentos eu tive professores péssimos. Tive professor que mandava você abrir a apostila e resolver exercício. Só que não dava aula da parada. Não te explicava nada, tá? E outro agravante é o que é que você está pensando daquela matéria. O que você está querendo com aquela matéria. Tipo, você está lá vendo o professor fala sujeito composto e você querendo saber do videogame que você jogar em casa, vamos pensar na nossa época, né? Ou do videogame, ou que você ia brincar de tarde com a casinha na árvore que você estava construindo. Hoje a piazada só quer mexer em celular e mandar pornografia, tá? Eu sou tão preocupado com isso. Naquela época você tinha outros interesses. Hoje eles também têm outros interesses que não isso aqui. Entendeu? Então por isso que de vez em quando você fala, nossa, eu não estudei isso na escola. Estudou. Você só não lembra. Não lembra que não era importante para você. Pretérito mais perfeito, ó. Eu vendera, tu venderas, ele vendera, nós venderamos, vós vendereis, eles venderam. Lembra de colocar o acento circunflexo aqui, ó. Tá? Lembra de colocar o acento circunflexo. Depois, futuro do presente. Futuro do presente, o que ocorrerá? Então, eu venderei, tu venderás, ele venderá, nós venderemos, vós vendereis, eles venderão. Futuro do presente. E para acabar essa etapa, que vai coincidir com o nosso intervalo, futuro do pretérito. Futuro do pretérito. Coloca lá. Eu venderia, tu venderias, ele venderia, nós venderíamos, vós venderíeis, eles venderiam.
Pronto? Futuro do pretérito. Anote isso aqui, agora nós vamos para o intervalo. Quando eu voltar, eu coloco o subjuntivo e o imperativo, beleza? Vamos lá, a gente já volta.